Estudo sobre o Evangelho de João, parte 45, 17 de fevereiro de 2024. João, capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 25. A reação dos fariseus à cura. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daqueles que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. João 9, 13 a 25. Esses versículos nos mostram quão poucos judeus do tempo de Nosso Senhor entendiam o uso correto do dia de sábado. Lemos que alguns dos fariseus criticaram porque um homem cego foi milagrosamente curado no sábado. Eles disseram: este homem não é de Deus, porque ele não guarda o dia de sábado. Uma boa obra foi manifestamente feita a uma criatura desamparada. Uma pesada enfermidade corporal havia sido removida. Um poderoso ato de misericórdia havia sido realizado. Mas os inimigos de Cristo, de coração cego, não podiam ver a beleza no ato. Eles chamaram isso de violação do quarto mandamento. Esses pretensos sábios confundiram completamente a intenção do sábado. Eles não viram que foi feito para o homem e destinado ao bem do corpo, mente e alma do homem. Foi um dia para ser separado dos outros, sem dúvida, e para ser cuidadosamente santificado e mantido santo. Na sua santificação, nunca teve a intenção de impedir obras de necessidades e atos de misericórdia. Curar um homem doente não era uma violação do dia de sábado. Ao criticar Nosso Senhor por fazer isso, os judeus apenas expuseram sua ignorância de sua própria lei. Eles haviam esquecido que é um pecado tão grande acrescentar a um mandamento quanto tirá-lo. Aqui, como em outros lugares, devemos cuidar para não dar um significado errado à conduta de Nosso Senhor. Não devemos nem por um momento supor que o sábado não é mais obrigatório para os cristãos e que eles não têm nada a ver com o quarto mandamento. Este é um grande erro, é a raiz de um grande mal. Nenhum dos 10 mandamentos jamais foi revogado ou posto de lado. Nosso Senhor nunca quis que o sábado se tornasse um dia de prazer ou um dia de negócios ou um dia de viagem e dissipação ociosa. Ele queria que fosse mantido santo
enquanto o mundo existir. Uma coisa é empregar o sábado em obras de misericórdia, ministrando aos enfermos e fazendo o bem aos aflitos. Outra coisa bem diferente é passar o dia em visitas, banquetes e autoindulgência. O que quer que os homens possam querer dizer, a maneira como usamos o sábado é um teste seguro do estado de nossa religião. Pelo sábado pode-se descobrir se amamos a comunhão com Deus. Pelo sábado podemos se descobrir se estamos em sintonia com o céu. Pelo sábado, em suma, os segredos de muitos corações são revelados. Há muitos dos quais podemos dizer com tristeza: estes homens não são de Deus, porque não guardam o dia de sábado. Esses versículos nos mostram, em segundo lugar, os extremos desesperados a que o preconceito às vezes leva os homens ímpios. Lemos que os judeus concordaram que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, deveria ser expulso da sinagoga. Eles estavam determinados a não acreditar. Estavam decididos a que nenhuma evidência os fizesse mudar de ideia e nenhuma prova influenciasse sua vontade. Eles eram como homens que fecham os olhos e amarram a bandagem sobre eles e se recusam a desamarrá-la. Assim como em tempos posteriores, eles taparam os ouvidos quando Estevão pregava e se recusaram a ouvir quando Paulo fez sua defesa. Assim eles se comportaram neste período do ministério de Nosso Senhor. De todos os estados de espírito em que os homens não convertidos podem cair, este é de longe o mais perigoso para a alma. Enquanto uma pessoa for aberta, justa e honesta, há esperança para ela, por mais ignorante que seja. Ela pode estar muito no escuro no momento, mas ele está disposto a seguir a luz se for colocada diante dele? Ele pode estar andando na estrada larga com todas as suas forças, mas ele está pronto para ouvir qualquer um que lhe mostre um caminho mais excelente? Em uma palavra, ele é ensinável, infantil e livre de preconceitos? Se essas perguntas puderem ser respondidas satisfatoriamente, nunca nos desesperar com a alma do homem. O estado de espírito que devemos sempre desejar possuir é o dos nobres bereanos. Quando ouviram pela primeira vez o apóstolo Paulo pregar, ouviram com atenção. Eles receberam a palavra com toda a prontidão da mente. Eles examinaram as Escrituras e compararam o que ouviram com a palavra de Deus. E, portanto, nos é dito, muitos deles creram. Felizes são aqueles que vão e fazem o mesmo. Atos 17, 11 e 12. Esses versículos nos mostram, finalmente, que nada convence um homem tão completamente quanto seus próprios sentidos e sentimentos. Lemos que os judeus incrédulos tentaram em vão persuadir o cego a quem Jesus curou, de que nada havia sido feito por ele. Eles só obtiveram dele uma resposta clara. Uma coisa eu sei, que enquanto eu era cego, agora eu vejo. Como o milagre havia sido feito? Ele não pretendia explicar. Se a pessoa que o curou era um pecador, ele não confessou saber, mas que algo tinha sido feito por ele, ele sustentava com firmeza. Ele não deveria ser raciocinado fora de seus sentidos. O que quer que os judeus pensassem, havia dois fatos distintos dos quais ele estava consciente. Eu era cego, agora vejo. Não há nenhum tipo de evidência tão satisfatória quanto esta para o coração de um verdadeiro cristão. Seu conhecimento pode ser pequeno, sua fé pode ser fraca, suas visões doutrinárias podem ser atualmente confusas e indistintas. Mas, se Cristo realmente operou uma obra de graça em seu coração pelo seu Espírito, ele sente dentro dele algo que você não pode derrubar. Eu era escuro e agora tenho luz.
Eu tinha medo de Deus e agora eu amo. Eu gostava do pecado e agora eu odeio. Eu era cego e agora eu vejo. Nunca descansemos até que conheçamos e sintamos dentro de nós alguma obra real do Espírito Santo. Não nos contentemos com o nome e a forma do cristianismo. Desejemos ter uma verdadeira familiaridade experimental com ela. Os sentimentos, sem dúvida, são enganosos e não são tudo na religião. Mas se não temos sentimentos íntimos sobre assuntos espirituais, é um sinal muito ruim. O faminto come e se sente fortalecido. O homem sedento bebe e sente-se revigorado. Certamente o homem que tem dentro de si a graça de Deus deve ser capaz de dizer: sinto o seu poder. Amém. Tem continuação.